Coluna Garrone de volta, finalmente consegui arrumar, dar um jeito neste cenário barra escritório aqui atrás. Muita coisa que tem a ver comigo, um pouco de história, um pouco de deboche, um pouco de família. Eu chamo de museu de grandes novidades, porque não tem muita coisa antiga não, tem algumas coisas de família antigas e tal, mas a maioria dos objetos e quadros tem a ver com lugares que eu conheci, pessoas que me deram de presente, tem muito artesanato também, mas já estou falando muito de mim, bora pro assunto da semana, lembrando que a Coluna Garrone sempre fala de assuntos internacionais. Vamos ao assunto da semana. Manifestações. É o tema dessa semana e está nas manchetes internacionais. Todo lugar que você vê está falando de manifestação mundo afora. E quem são essas pessoas que estão indo manifestar? Bem, tem gente que diz que é um bando de gente desocupada, vagabundo, que não tem o que fazer. Se você tem esse juízo, provavelmente você não vai gostar muito desse vídeo. Porque quando eu falo em manifestação, eu sempre parto do princípio que pelo menos a maioria das pessoas está indo para a rua de boa fé. Claro, vai ter gente que vai de má fé, óbvio. Que não tá fazendo nada em casa, não tá comendo ninguém, então vai pra rua lá quebrar uma vitrine, tacar pedra num policial. Mas eu tô partindo do princípio que a maioria das pessoas vai pra rua de boa fé, incomodadas com alguma coisa que elas querem que mude. Eu não vou falar de um influencer que brigou com outro, gente indignada porque é a Pablo Vittar e não o Pablo Vittar, ou da revolta da Luana Piovani porque não pode tirar foto com um biquíni e postar na rede social. Tem gente que se preocupa com isso. Tem gente também que posta na rede social que está indignada porque acabaram as primeiras classes dos aviões que saem do Brasil. Ou gente que está revoltada porque as filas no aeroporto de Frankfurt estão gigantescas. Gente que não tem o que fazer e Marias Antonietas do meu Brasil, eu não vou falar disso. A minha ideia aqui é fazer um apanhado dos protestos que estão rolando mundo afora. E primeiro, a pergunta: por que as pessoas estão indo para as ruas? Vinícius, obrigado por conversar comigo aqui na minha coluna. A gente está falando de protestos e tem aquela palavrinha alemã, Zeitgeist, né, que é como se fosse o espírito da época ou uma consciência coletiva, uma cultura comum, digamos assim. A gente está nesse tempo em que protesto faz parte do Zeitgeist? Bem, se nós olharmos ao redor do mundo, Nelson, nós temos sim um zeitgeist, não necessariamente de protestos, mas de descontentamento. Primeiro, um descontentamento com o sistema atual de governo, as promessas da democracia representativa que não se cumpriram. E, por outro lado, também temos aí a questão da economia, né? Obrigado por aceitar esse convite para conversar comigo aqui na minha coluna. Eu vou citar Caetano aqui. Tem alguma coisa fora da ordem mundial porque virou o novo preto, né? Protesto é pauta em vários países. Nelson, na verdade, como você disse, virou... Na verdade, antes, mais nada, obrigado pelo convite também, é um prazer estar aqui. Mas virou, na verdade, uma tendência mundial mesmo. Se você quiser encontrar algum traço histórico para isso, eu diria que a gente tem uma crise de mais de 10 anos, né, na economia mundial que está muito mal resolvida, né? Aquela crise financeira lá de 2008, ela gerou um impacto imediato muito grande que todo mundo viu nos Estados Unidos, na Europa, né? Chegou um pouco depois no Brasil e tal. Todo mundo sofreu muito com aquilo, mas demorou um pouco para chegar na população, para a população se cansar um pouco dos efeitos daquela crise. Quando o bolso aperta, né? Quando o dinheiro começa a sumir do bolso, parece que as pessoas têm mais disposição em sair às ruas. Nós temos aí, no caso da Catalunha, uma demanda por independência que vem de tempos. Vem a crise, gera uma relativa estagnação econômica, as pessoas veem uma janela de oportunidades e são mobilizadas ou se mobilizam por redes sociais. A mesma questão, o Chile. No Chile, no Líbano, por exemplo, é isso. É uma população que perdeu o poder de compra, as coisas encareceram, os empregos estão mais difíceis. Há uma sensação de que as pessoas não comandam mais a sua própria democracia. Você tem uma relação meio complicada da capacidade das pessoas de sobreviverem numa economia globalizada, muito integrada, em crise, ao mesmo tempo que você tem uma série de incertezas com relação às democracias mundo afora também. Então, o pano de fundo da crise, que gera uma angústia por si só, faz com que talvez as pessoas arrisquem mais e, portanto, estejam mais suscetíveis à mobilização de líderes políticos. E agora, na era das redes sociais digitais,
nós temos a possibilidade que as pessoas se unam, se congreguem, sem a intermediação de líderes clássicos, como líderes políticos, líderes sindicais, líderes estudantis. E essa galera que vai pra rua é porque quer influenciar mais na política do país. O voto, só o voto, não é suficiente para isso. No fim das contas, é protesto por mais democracia, algo super louvável, algo que me toca bastante. Vocês já devem ter percebido, eu sempre falo de democracia aqui, porque qualquer insinuação de ruptura democrática é algo que me causa calafrios, algo físico mesmo. E qualquer governo está sujeito a protesto. Tem protesto até na Islândia, na idílica Islândia. Teve um caso, por exemplo, na Suécia, em 2013, de uma princesa a 4 dias do casamento, que foi parada pela polícia porque estava na faixa exclusiva para ônibus e alegou que tinha imunidade real e não poderia ser punida por isso. Um escândalo para modelos suecos. Mas quem sou eu para dizer que não há problema? Se a pessoa diz que é algo de poder no reino da Dinamarca, eu não vou dizer o contrário. Típico white people's problems. Mas se incomoda a pessoa, ela tem mais é que reclamar mesmo. E a questão do clima, por exemplo? É consenso entre os cientistas. Os oceanos estão subindo, a temperatura da Terra também. E você vai dizer que a Greta Thunberg está errada de estar preocupada com o futuro do planeta? Eu fico pensando também, tem países que também protestam, mas países com grau de desenvolvimento maior. E as questões que são motivo para protesto são coisas mais refinadas. Futuro. Enquanto a gente está falando, você falou aí da América Latina, falou do mundo árabe, questões urgentes, que é a próxima refeição, digamos assim. Você tem ao mesmo tempo protestos grandes também na Europa, na Noruega, se pensar, a Noruega vai protestar, vai, pensando no futuro, pensando em questões como mudança climática, ou então todos aqueles protestos do Occupy, que era contra a ganância do mundo corporativo, algo quase intangível. Tem uma divisão bem clara, mas todo mundo está protestando, né? O verbete protesto tá no dicionário de todo mundo, né? E tem uma coisa que nos une a todos, né? E aí não importa se o cara tá em Nova York, se ele tá em Copenhague, se ele tá em Santiago do Chile, se ele tá em Karbala, no Iraque. Todo mundo consegue se articular com os seus, todo mundo consegue ver as insatisfações dos outros, e você acaba gerando um certo grau de sinergia nessas manifestações. São manifestações que elas acabam se tornando até um pouco mais naturais. Tem um lado muito negativo disso também, né? Que é a ascensão de um certo radicalismo. Falando em radicalismo, eu li umas matérias em revistas científicas falando de por que os jovens, adolescentes e quem está lá na casa dos 20 anos está mais disposto a participar de protestos. Tem uma explicação bem técnica. A parte do cérebro desses jovens responsável por medir o risco, ela simplesmente apaga, desliga, não é um jeito científico de falar, mas enfim, apaga, desliga toda vez que o jovem está sujeito a extrema emoção. Outra questão também é que o jovem é mais influenciável. Quando ele está ao lado de colegas, ele está mais sujeito a tomar risco também, algo que não acontece com os adultos. Então o cara perde o medo diante da grande emoção e tem lá um amiguinho falando vai, e o cara acaba tomando coragem para enfrentar a polícia, enfrentar gás de pimenta, enfrentar a cavalaria. Eu, como já sou praticamente idoso, tenho medo até de Fusca em túnel. Fusca no túnel é aquela história do Fusca velho que está com problema no escapamento e dá aquele estrondo dentro do túnel. E eu, como sou do Rio de Janeiro, já ouvi gente do Rio de Janeiro falando, sempre confunde o Fusca no túnel com tiro. Eu sou desses. Falando em radicalismo, no Chile a gente viu exemplos. O protesto era contra o aumento da passagem de metrô. Teve gente que pulou a roleta em forma de protesto, pelo menos pacífico. Mas o que tem a ver o protesto com jogar uma barra de ferro no trilho do metrô? O presidente Bolsonaro deixou muito clara a opinião dele sobre os protestos, dizendo que tinha uma manipulação ali do Foro de São Paulo, que eram elementos radicais. No caso do Chile, por exemplo, milhões de pessoas nas ruas. Se fossem milhões de radicais, eles não precisavam protestar, eles estavam um golpe de Estado, né? É sempre do interesse de um grupo político, seja de esquerda ou de direita, pintar os protestos como algo de uma minoria, porque com isso eles tentam deslegitimar os protestos. O Pinheira fez isso no Chile, o Bolsonaro apoiou essa lógica. E se arrependeu. O Pinheira se arrependeu depois, né? Voltou atrás, pediu uma desculpa. Porque o Pinheira sabe que é com ele, né? Ele viu que ele está ali sendo pressionado, então ele quer reter o poder. Ele atingiu 80% de impopularidade. Então, nada mais lógico que um meia-culpa. São milhares de golpistas na rua? Não, são pessoas
querem fazer valer ou seus direitos, como é no caso ali da Bolívia, a percepção de que não houve legitimidade no processo eleitoral, ou fazer valer o seu trabalho, o seu suor, e vendo que há uma situação injusta, como é o caso do Chile, saem às ruas depois de um catalisador. E é um desafio para quem estuda humanas, os cientistas sociais, conseguir prever os protestos. Porque você fala, por exemplo, comparar o Chile com a Bolívia. Se for economia, a Bolívia já tinha que estar protestando há muito tempo. Exatamente. E o gatilho da Bolívia foi a eleição. E se for popularidade, era para o Brasil ter ido às ruas com o Temer, que estava com popularidade de um dígito. As pessoas, elas, primeiro, se cansam de protestos anteriores e decidem dar eventualmente crédito, um crédito ainda que temporário, a novos governantes. Nós temos, para o bem ou para o mal, um governo que mal acabou de começar. E nós somos, para citar uma frase do Jorge Amado, nós já somos a Teresa Batista cansada de guerra, né? Nós optamos por dar algum crédito para o Temer. Se uniu no ódio, né? Ninguém gostava do Temer, todo mundo não gostava do Temer junto. Mas tinha uma perspectiva, que era o quê? A eleição de 2018. No caso do Bolsonaro, ele pelo menos está governando numa escala econômica ascendente. É um voo de galinha? É um voo de galinha. Mas é muito melhor para algumas pessoas, talvez, que aquela situação em que se encontraram depois da reeleição da Dilma. E eu tenho que falar aqui da questão das redes sociais. O que seriam dos protestos de 2013 sem as redes sociais? Tinha aquele descontentamento todo, a ideia de mudar tudo que estava aí, a ideia de que o governo não representava, mas a rede social foi fundamental. Havia convocações pelo WhatsApp e pelo Facebook, e assim que começavam as manifestações, as pessoas viam as outras indo para a manifestação e aquilo criava um clima. Você via que estava bombando e muita gente foi lá para a manifestação. No fim das contas, não sei se vocês lembram, para muita gente virou um evento social. Gente que ia lá para pegação mesmo, botava a melhor roupa, botava maquiagem para ir para a manifestação. Aí ninguém segurou, a manifestação foi daquele jeito. E de lá para cá, o uso das redes sociais só aumentou. O lado positivo é o fato de que todo mundo tem voz. Talvez isso se aproxime até mais de uma democracia direta, né? As pessoas sentem que podem ir para a rua e que, sobretudo, durante muito tempo, aquilo que limitava a capacidade das pessoas se manifestarem era o autoritarismo do governo, né? O governo ele tinha uma certa capacidade de limitar. Quando você pensa em rede social, quando você pensa no Twitter, quando você pensa em WhatsApp, quando você pensa no Telegram ou em outros aplicativos que permitam uma comunicação direta, mesmo para o Estado fazer uma limitação, complica. A Primavera Árabe mostrou muito isso, né? Começou na Tunísia, daqui a pouco você tinha manifestações muito parecidas 2 semanas depois que estava acontecendo em vários outros países árabes. Quando houve a revolução lá da Praça Tahrir, lá, o Egito caiu em cima nas redes sociais, percebeu o potencial de contaminação daqueles ideais horrorosos de democracia, direitos humanos, e travou o Twitter. Eu me lembro também, eu visitei o Irã, e no dia um dos dias que eu estava lá era o dia nacional do país, e que eles acham que a galera pode aproveitar essa data para poder manifestar. O que eles fazem? Reduzem a velocidade da internet. Os governos já perceberam a capacidade de mobilização das redes sociais. E os governos pouco democráticos vão lá e interferem mesmo, né? Então, mas cada vez mais você consegue alternativas, né? Quando você pensa, por exemplo, nessas manifestações, tanto no Iraque quanto na Síria mesmo, começou a haver uma popularização do VPN. Então, a capacidade que você tem de se conectar por meio de redes em outros lugares. Naturalmente, você ficar travando a rede social é enxugar gelo, a não ser que você seja a China, tá? Se você for a China, você consegue. Vai lá, ok, a China ela vai conseguir travar e ninguém vai conseguir acessar mesmo. Eu fiz uma coluna aqui sobre os protestos em Hong Kong, e o VPN seria uma alternativa, só que o regime chinês, ele consegue travar o VPN não por uma questão tecnológica, mas por uma questão financeira. Ele consegue enforcar lá o financiamento das empresas de VPN para poder estrangulá-las e impedir a manifestação. O que eles fazem? Eles criam a versão genérica das redes sociais, sobre as quais eles têm controle quase absoluto. Há quem diga que a China é a ditadura perfeita porque controla a população de várias maneiras, né? Não só os órgãos de repressão, de controle, mas também as comunicações. A China é um exemplo, né? Um anti-exemplo. Sabe também onde não tem protesto? Coreia do Norte. Manifestação por lá, só aquelas bem ensaiadinhas, sem espaço para improviso.
E se tem manifestação, a gente não sabe, porque não tem imprensa e quem quer que ouse fazer manifestação acaba sumindo, indo preso ou coisa do tipo. E protesto tem muito a ver com democracia. Um dos motivos pelos quais as pessoas protestam é porque elas podem. Não é o pior lugar do mundo onde vai ter mais protestos. Muito pelo contrário, em países desenvolvidos você tem população altamente educada e altamente consciente e qualquer problema que pra gente pareça pequeno, bobo, periférico, para eles pode ser fundamental. E falando nessa relação entre democracia e protestos, eu puxei aqui um índice de democracia feito pela revista The Economist. E ela separa os países em 4 grupos. O primeiro grupo é dos países com democracias plenas. Você tem Noruega, Islândia, Suécia, Dinamarca, Nova Zelândia. Eu me lembro, uma vez, quando eu estava na Nova Zelândia, eu estava ouvindo um programa de rádio e tinha um debate indignado, porque a Nova Zelândia tinha caído no ranking mundial da educação. E eles estavam pensando, onde foi que erramos? Só que tem um detalhe, eles caíram do primeiro para o segundo lugar. No fim das contas, democracia plena é um lugar onde a queda do primeiro para o segundo lugar no ranking mundial de educação é um problema. O segundo grupo são as democracias falhas, que incluem aí Estados Unidos, França, Israel, Argentina e Brasil. O Brasil está em 50º lugar, índice de 2018. Os países com democracias falhas têm eleições livres e justas, liberdades civis básicas, mas têm problemas com liberdade de imprensa, baixo nível de participação política e uma cultura política subdesenvolvida. As palavras da Economist. O terceiro grupo são os países híbridos, meio democráticos, meio autoritários. Estão nesse grupo Bolívia, Líbano, Tailândia, Turquia, Paquistão. Nesse grupo você tem eleições erráticas, ou seja, que não são constantes, corrupção alastrada, judiciário não independente e repressão da mídia. O quarto grupo são os autoritários, que entram em China, Rússia, Belarus. Você lembra? Eu fiz um programa sobre Belarus, fiz um programa sobre China também. Irã, Síria e Coreia do Norte. Nesse grupo você não tem pluralidade. Nesse grupo você não tem pluralidade democrática, não tem instituições, o Estado é policialesco, há abuso das liberdades civis, a imprensa é estatal, ou seja, não há contraponto, e você tem censura. Então são geralmente países onde não há protesto. Por que não há motivo para protestar? Não. É porque quem protesta não fica para contar a história. Eu sempre tento olhar as coisas do lado positivo, olhar o copo meio cheio. Se você quiser olhar o copo um pouco meio vazio, Nelson, não sei se está permitindo na sua coluna olhar o copo meio vazio. Não tem censura não, fala o que você quiser. Assim, existe uma dificuldade muito grande que é fazer essas mudanças. Então, por exemplo, no Líbano, a gente está começando a pensar agora se dá para mudar uma estrutura política que vem desde 1942, que na década de 70... No momento em que começou a ser modificado, gerou uma guerra civil de 15 anos, né? Uma das piores guerras civis que a gente teve no pós-Segunda Guerra Mundial. Será que é essa democracia que a gente quer? Vou jogar meu lado poliana de novo. Você está falando do Líbano, mas se for pensar em mundo árabe, eles estão até indo para a rua. Estão até indo para a rua, não, sem dúvida. Se for comparar com o resto do mundo árabe, é quase um luxo. É verdade. Assim, a gente teve resultados positivos, né? Quando a gente falou sobre a Primavera Árabe, por exemplo, né? Que teve aquela expectativa toda. Não foram todos os que conseguiram resultados positivos, mas a Tunísia, por exemplo, conseguiu. Né? A Tunísia conseguiu uma democratização. Você tinha um presidente que estava 30 anos no poder e há eleições. Né? Minimamente há eleições. A questão é que, em outros lugares, aquelas mudanças da Primavera Árabe não chegaram ainda. Né? Você pensa na Líbia, né? A situação da Líbia hoje é pior do que a gente tinha na época da Primavera. A Síria, o Egito, né? Dizer, né? O Egito trocou né? um ditador por outro. Por outro. E, na verdade, com uma democracia no meio, né? uma tentativa democrática no meio, que é muito frustrante. Da Irmandade Você Muçulmana. faz a eleição, dá errado, a Irmandade Muçulmana assume, você tem mais um golpe, isso é muito frustrante. Mas o sim fato das pessoas irem para as ruas dá uma certa noção de que, sim, elas se sentem um pouco mais donas do seu próprio estado, do seu próprio destino. Esse é um lado positivo, sem dúvida. Isso me fez lembrar dos protestos agora no Iraque. Depois dessa derrota do Estado Islâmico, houve um mínimo de respiro, um mínimo de esperança para poder começar a protestar. Não quer dizer que a situação com o Estado Islâmico estava boa e agora, porque eles estão protestando, a situação piorou. É porque houve esse alívio. A gente tirou o bode da sala, né? A gente tirou a coisa mais urgente. A gente tirou a coisa mais imediata, assim. O Estado Islâmico domina uma parte do meu país. E agora eu posso começar a protestar
com coisas que, assim, por incrível que pareça, né, eram consideradas secundárias. Inclusive questões relacionadas à corrupção, por exemplo. Né? A população brasileira foi para as ruas em 2013, uma das pautas era a questão da corrupção. E a corrupção no Iraque, por exemplo, é ainda pior, você imagina, um estado de guerra como o que o Iraque vive desde 2003. É uma situação catastrófica e durante muito tempo a população não tinha nem como ir para as ruas. Né? Então, sem dúvida, isso é um lado positivo. E isso se soma ainda com o fato de você ter o líder do Estado Islâmico, por exemplo, que foi assassinado. Né? Isso é um elemento que pode gerar algum nível de esperança, né, de expectativa para essa população. Tá, só para deixar claro, o sobrenome aí que tá coincidindo não tem nada a ver, né? Absolutamente nada a ver. Que bom, olha, só para ouvido isso. Desculpa, mas tem que deixar claro que vai aparecer seu nome aqui, aí você vai falar do Al-Baghdadi, só para deixar claro, tá, gente? É só a gente de paz aqui. A origem, inclusive, é diferente. Minha família é da Argélia, ele é iraquiano, então não tem nada a ver. Bom. Que bom. Aqui é só gente que respeita direitos humanos, respeita de democracia. Isso. É um critério básico que eu uso aqui para conversar com as pessoas na minha não, e terrorismo, inclusive, eu sou contra, tá? Só para deixar claro. Vamos voltar a falar de protesto. Quando é que será que a gente vai parar de ouvir falar nesse assunto? Ou será que não vai? Enquanto uma nova ordem não surgir, uma nova ordem que dê mais estabilidade, não para cada país em específico, mas para o mundo em geral, nós viveremos aí tempos turbulentos. Então voltaremos a conversar sobre esse assunto no futuro. Sem dúvida. Já que não está resolvido, né? A história não terminou. Vinícius, muito obrigado por participar aqui da minha coluna. Espero conversar com você numa próxima oportunidade e talvez sobre o mesmo assunto. Ainda tem muito pano para manga. Um abraço. Valeu. Você vai ter que me chamar aqui outras vezes ainda, Nelson, porque na verdade eu não vejo muito como é que isso para, porque a gente tem protestos, como você falou, por motivos muito diferentes. A gente tem na Catalunha, por exemplo, protestos que falam sobre a independência de uma determinada região. A gente tem na Bolívia manifestações grandes e crescentes, aliás, assim, tem que prestar atenção no que está acontecendo na Bolívia, por conta do resultado das eleições. A gente teve manifestações ao longo desse ano inteiro na Venezuela por conta da possibilidade de ter 2 presidentes no país, né? Você tem o Maduro e você tem o Guaidó. As manifestações elas se tornaram parte do cenário mundial, em grande medida por conta da capacidade das pessoas têm de falarem, de se comunicarem, de se conectarem. Isso vai se estender durante um bom tempo ainda, até que politicamente a gente tenha uma certa noção de estabilidade. Você tem que ter um rearranjo, um reacordo de como é que as sociedades vão ser geridas. Ótimo. Ainda bem que você lembrou de Venezuela, porque se a gente não tivesse mencionado Venezuela, iam dizer que a gente apoia a ditadura da Venezuela. Ainda bem que você lembrou. Tá feita a crítica. Tá feita a crítica. Venezuela é uma ditadura. Muito obrigado por essa entrevista, Tanguy. E até uma próxima oportunidade falando de protestos ou quaisquer outros assuntos, que eu sei que você é um craque. Valeu, muito obrigado. Maravilha, Nelson. Eu que te agradeço pelo convite. Abraço. Tchau. Valeu, até a próxima. Então é isso. Manifestação por mais democracia é sempre bem-vinda, a gente exigindo mais direitos. E manifestação, vamos combinar, é contra governo. Manifestação a favor é coisa de Putin, Maduro e Kim Jong-un. Eu sempre digo assim, democracia é tipo felicidade e saúde. Você não vai ouvir alguém dizendo, não, já estou feliz o suficiente. Ou perguntar para alguém, você quer ser mais saudável? A pessoa, não, tá bom assim. Democracia é igual, nunca é demais. Pelo menos para as pessoas sãs. E onde há democracia, há protesto. Hora de ler os comentários relativos à coluna da semana passada, em que eu falava da decisão do Facebook de permitir que políticos e campanhas políticas propaguem e paguem para propagar mentiras. Maria Cristina, nome completo aqui. Maria Cristina Cardoso, vamos lá. Desde o começo simpatizo muito com o canal. Não sou de esquerda, mas também não sou de direita, decepcionada com os dois, que preguiça. Tamo junto, Maria Cristina. Já estou preocupada com o clima das eleições de 2020. Eu também, Maria Cristina. Foi por isso que eu resolvi falar dessa coluna, que a gente tem que ficar muito atento a isso. E vai ser difícil se livrar das fake news e distinguir o que é fake news do que não é fake news. Eu estou muito preocupado, Maria Cristina. Obrigado. Maria Cristina é membro do My News. Seja membro como a Maria Cristina e ganhe prioridade na hora da leitura dos comentários e muito mais. Tem muitas novidades, muitos privilégios, benefícios para quem é membro do My News. Larissa Câmara, sua coluna Garrone é o que eu não perco uma semana no My News. E por motivo que eu não sei, toda semana eu tenho que procurar e ainda colocar para pesquisar no mais recente. É isso. Larissa, tem muito conteúdo no My News, são muitos, 6, 7 vídeos por dia. Então, tem um jeito, eu vou botar aqui na descrição, que a gente chama de trilho, que são todas as colunas.
Se você favoritar isso aí, você favorita a coluna do Garrone, toda semana você clica lá, vão estar todas as colunas do Garrone, uma atrás da outra. Você pode até maratonar, se você for masoquista, né? Porque aí já é demais ficar me ouvindo aqui horas e horas e horas, mas é possível fazer isso. Se não, você põe coluna do Garrone ali, My News, na procura do YouTube, e você acha. Não é tão difícil, Maria Cristina. OBS, eu amo My News, acho que foi uma sacada da Mara. Foi uma super sacada da Mara, e a Mara me convidou e eu não hesitei em abandonar uma carreira promissora, para enveredar aqui no My News. Obrigado, Larissa. Próxima mensagem. Renata Rosa. Acabei de ler no El País que o dono do Twitter fez o oposto. Não vai permitir propaganda política na plataforma. Ainda existe algum caráter nessas mega empresas. Renata, você não vai acreditar, eu li essa notícia, só que o vídeo do Facebook já estava completamente pronto. Estava assim, na agulha para ser publicado. Então não consegui incluir essa informação. Muito obrigado por ter ressaltado. E é muito interessante como as redes sociais mais populares, pelo menos as redes sociais de texto mais populares, têm atitudes completamente diferentes, eu digo opostas, em relação à propagação de fake news. É muito interessante. Eu tô lendo rápido porque são muitas mensagens, eu tô lendo muito rápido. Garrone, você viu o post da atriz Isla Fisher no Instagram? Ela pergunta se o Zuckerberg se sentiria confortável com a suposta fake news sobre ele. Bem sharp no humor. Será, Márcia, que tem uma isonomia aí na hora de dizer se a mensagem é discurso de ódio, é fake news ou não, pelos critérios do Facebook, quando envolvem o Mark Zuckerberg? Não sei. Wanderley Lima. Difícil nome. Na minha opinião, não dá para enquadrar o Facebook como veículo de mídia. Quem deve filtrar a forma como utiliza a plataforma é o usuário. Pelo amor, não são criancinhas. Cabe à população procurar a melhor forma de utilizar as redes sociais. Eu meio concordo com você, mas tem um detalhe, Wanderley, que é o seguinte. Se você acessa as informações pelo Facebook, já houve um filtro. Eu não sei se você se lembra, na entrevista com o Lully que eu fiz no vídeo passado, ele falava algo que acontece. Se você ficar 3 horas em frente ao Facebook e se eu ficar 3 horas em frente ao Facebook, a gente vai ver Facebooks diferentes. Então essa ideia de que a gente é capaz de filtrar a informação que chega pelo Facebook, não dá. Última mensagem, Rafael Soares, um ótimo filme sobre o assunto é Privacidade Hackeada, do Netflix. Você não vai acreditar, Rafael, eu falei desse filme na coluna passada, só que na hora que eu falei o nome do filme deu um problema no microfone. Eu tive que cortar na edição. Mas esse filme é super bom. Privacidade Hackeada, eu recomendo. E é para ter uma ideia de como funcionou esse esquema da Cambridge Analytica. É assustador. E agora a pergunta que não quer calar. A pergunta que não quer calar. Onde está Francisco? É uma cobrança de todos que assistem a coluna do Garrone acompanhar como está a vida de Francisco, como o Francisco está se adaptando, o que o Francisco acha sobre os protestos, de que lado ele fica, Francisco é de direita, Francisco é de esquerda, o que Francisco quer da vida. Eu sei que vocês assistem a coluna do Garrone só para no final ter alguma notícia do Francisco, tá bom? Não tem problema nenhum, eu tô humilde aqui, humildade, eu sei que ele é a estrela. Francisco me lembra o Hitchcock, sabe? Aquelas pessoas que veem o filme do Hitchcock não pelos atores principais, mas esperando o momento em que o Hitchcock vai aparecer em cena, que ele sempre aparecia. O Francisco é desses. Em algum momento o Francisco vai aparecer. Em toda a coluna vai ter alguma coisa do Francisco. Tem aqui... deixa eu mostrar para vocês esse quadrinho aqui que é uma... Opa, dá pra ver? Uma caricatura do Francisco. Não, ele não anda de skate, é só uma licença poética. Gostaram do Francisco? Falei muito do Francisco. Aqui não é para falar do Francisco, é a coluna de assuntos internacionais. Francisco... O carisma dele acabou dominando e acabou garantindo uma participação fixa nessa coluna. Mérito dele, total. Então, muito obrigado pela audiência, espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, seja membro, para ter todos aqueles benefícios. E o que mais? Acho que eu já falei demais, né? Já tomei o tempo de vocês demais. Muito obrigado pela audiência mais uma vez. Eu espero você na semana que vem em mais uma coluna do Garrone, tá bom? Tchau, até a próxima. Francisco, senta. Vamos ver aqui quem está parecido. Ó, tá parecido. Ó, tá bem bonitinho, não tá, Francisco? O que você acha? Não tá? Sorri pra mim. Isso. Tá ótimo. Dá o patão pra quem tá assistindo a coluna. Patão, Francisco. Patão. Patão pra quem tá assistindo a coluna. Não. Foi só uma vez. Eu acho que o sucesso subiu a cabeça dele. É isso. Obrigado, Francisco.